Barroso é o ministro mais iluminado que o Brasil já teve. Pelo menos isso é uma convicção que ele carrega dentro de si, que é inabalável. Ele se acha a pessoa mais inteligente, mais iluminada, mais superior na história da humanidade, não só apenas no judiciário brasileiro. Barroso, que sofreu influência de Karl Marx, Hegel, e disse isso em algumas entrevistas, foi marxista, foi o maior defensor do Bastille, aquele que matou seus adversários, né, um terrorista que até está preso na Itália agora. E Barroso disse que ele fez isso não é porque ele é maldoso, mas é porque ele estava defendendo sua ideologia. Barroso, que foi um grande defensor e amigo do João de Deus, aquele que foi preso por várias mulheres. Barroso é um cara iluminado, isso a gente não pode ter a menor sombra de dúvida, né? Quando ele fala que ele derrotou o bolsonarismo, perdeu Mané para pessoas que estão manifestando contra a ditadura do judiciário, ele é um ser humano diferenciado, né? Não duvide nada que ele fale, senão você vai preso. Mas vamos lá. Como vocês sabem, ele é um dos principais advogados, né, apoiadores da censura no Brasil. Ele está ali na presidência do STF agora, vão votar agora a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que basicamente obriga as redes sociais a apagar tudo sobre debate político, senão elas serão condenadas por quem? Pelo próprio Barroso, exatamente, sempre lutando pela nossa democracia. Um grande defensor da censura, odeia a liberdade de expressão e fala que tem que botar limites nas big techs. Bom, recentemente, quando o Zuckerberg falou que a Meta passaria a usar a ferramenta de comunidades notas da comunidade, que é uma espécie de checagem de fatos feitos pelos próprios usuários selecionados pela plataforma, que obrigatoriamente eles têm que apresentar provas daquilo que eles estão checando, tá? Pois bem, o STF ficou revoltado, a imprensa revoltada, dizendo que dessa forma a mentira voltaria a reinar. Que para ter checagem de fatos, você precisa de ter aquelas agências onde fica aquele grupo das feministas histéricas do cabelo azul e sovaco cabeludo, determinando se o que você fala é verdade ou não. E apagando as postagens que eles não gostam. Checadores de fatos, financiados pela USAID, organizações internacionais, dinheiro público nosso através de instituições criadas recentemente justamente para fomentar a censura. Pois bem, surgiu a matéria, né, que fala que o judiciário brasileiro é o judiciário mais caro do mundo, ou seja, o STF brasileiro, né, é o STF mais caro do mundo, gastando cerca de 130 bilhões do nosso dinheiro público. Não existe nada mais caro no mundo que o judiciário brasileiro. O mais incompetente, que solta criminosos, só prende pessoas inocentes e continua. E mesmo assim, é o mais caro do mundo. Aí o Barroso ficou revoltado. Tenta de todas as formas contornar a situação, explicar o que acontece e tal. Só que aí, vamos lá, aconteceu isso aqui, ó. Quero mostrar para vocês primeiro esse detalhe. Saiu a matéria na Veja. O Barroso dizendo, né? O judiciário não tem participação na crise fiscal brasileira, né? A imprensa soltando que é o judiciário mais caro, que corresponde a cerca de 1,3% do PIB do Brasil. Aí o Barroso virou e falou assim: não, isso é mentira. O judiciário não tem participação na crise fiscal. Crise fiscal é quando se gasta mais do que arrecada, né? Aí o que aconteceu? Ele sofreu uma checagem de fatos. Em 2023, o judiciário brasileiro gastou cerca de 130 bilhões, cerca de 1,3% do PIB do país. Esse valor representa um aumento de 9% em relação ao ano anterior, quando corrigido pela inflação. Atualmente gasta 1,6% do PIB, sendo a Corte Superior Brasileira a mais cara do mundo. E aí embaixo tem, inclusive, o link da matéria que comprova. Só se faz checagem de fatos apresentando os links das matérias ou os documentos, as provas cabais. Bom, Barroso ficou muito chateado com isso. Como assim? Essas notas da comunidade tentando me passar por mentiroso? Eu tenho que explicar isso melhor. Daí ele foi, logo no início do ano legislativo, do ano judiciário, e soltou mais essa pérola aqui, ó. O custo do judiciário é lembrado com frequência, e o judiciário, de fato, tem um custo relevante. Aqui ele já começa a mudar o discurso. Custamos 132,8 bilhões ao país, 1,2% do PIB. Mentira, não é 1,2%, mas vamos lá. Mas esse custo inclui o Ministério Público e a Defensoria Pública. Valor arrecadado aqui. Aí ele está falando o seguinte: calma, isso aí não é só o STF, é a Defensoria Pública, o Ministério Público,
a Defensoria Pública, e a gente arrecada, e a gente defende os pobres. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu? Foi checado novamente. Segundo os dados da publicação do Conselho Nacional de Justiça, né, Justiça em Números, o valor de 132,8 bilhões refere-se apenas às despesas do Poder Judiciário no ano de 2023, não englobando despesas dos Ministérios Públicos e das Defensorias Públicas. Pera aí, o Barroso mentiu, foi checado. Aí ele foi lá tentar explicar a mentira e o que aconteceu? Mentiu de novo e foi checado novamente. Presta atenção. Estas são as pessoas que querem censurar a internet, que querem colocar o império das checadoras de fatos oficiais escolhidas por eles e que estão revoltadas com o quê? Revoltadas justamente com isso aqui, ó, com as notas da comunidade, que são checagem de fatos feitos pelos próprios usuários. A situação ficou tão ruim pro Barroso, tão ruim que ele faz o quê? Barroso corrige informação sobre gastos do judiciário após ser contestado no X. O ministro disse ainda que as críticas aos gastos do judiciário são equivocadas. Espera aí. Ele mentiu, foi corrigido. Passou vergonha. Mentiu de novo, foi corrigido. E agora está falando que foi equivocado? E esta é a pessoa que está lutando para impedir que seja feita a checagem de fatos por usuários, como é o caso do Notas da Comunidade. São essas pessoas que vão votar agora nas próximas semanas pela absoluta censura do Brasil, regulação das redes sociais, sendo que elas mentem. O Barroso, amigo do João de Deus, do César e Batiste, o cara que falou que derrotou o bolsonarismo, o cara que falou que o STF se tornou um agente político, esta mesma pessoa quer censurar o nosso país, mas eu tenho que e a parte que eu vou te falar que é impressionante. Na cabeça dele, não duvide disso, ele acha que ele está salvando a democracia. É um processo de doutrinação tão longo, com tantas informações que foram absorvidas ao longo de sua vida, que ele tem a convicção inabalável que ele é o salvador da democracia e que você, que quer a sua liberdade de expressão sendo respeitada, você é um perigo para essa democracia.